Balancei Scorecard. Você já ouviu falar? Sabe o que significa e para que serve? Antes de conceituar e explicar o Balancei Scorecard, vamos definir e abordar um pouco mais sobre estratégia empresarial. As definições do conceito de estratégia são tão numerosos quanto autores que a referem. O conceito se torna multidimensional e situacional, e isso dificulta uma definição de consenso. Um dos primeiros usos do termo estratégia foi feito há aproximadamente 3.000 anos pelo estrategista chinês Sun Tzu, que afirmava que todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas. Teve sua origem na Grécia Antiga, significando inicialmente a arte do general, adquirindo posteriormente uma conotação voltada para a guerra, significando a arte e a ciência de conduzir um exército por um caminho. Dentre os muitos conceitos de estratégia, um dos mais utilizados, aquele que a define como o conjunto de planos da alta administração de uma empresa para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização. É lógico afirmar que o pensamento estratégico tem evoluído em sintonia com as tendências do meio envolvente e com a própria natureza das organizações. Ao longo dos tempos, este acompanhamento das tendências do meio envolvente permitiu o aparecimento de novos negócios, novas oportunidades comerciais e novas formas de competição. De um modo genérico, pode-se dizer que a estratégia consiste em tomar decisões que determinam a vida de uma organização, o que implica a realização de um pensamento estratégico complexo que, por natureza, envolve percepções e intuições, que nem sempre são precisas e objetivas. A estratégia começa com uma visão de futuro para a empresa e implica a definição clara de seu campo de atuação, na habilidade de previsão de possíveis reações às ações empreendidas e no direcionamento que a levará ao crescimento. A definição de objetivos em si não implica uma estratégia. Os objetivos apresentam os fins que a empresa está tentando alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Agora que entendemos um pouco mais sobre estratégia empresarial, poderei explicar o que a sigla BSC significa. Ela pode ser traduzida para Indicadores Balanceados de Desempenho. O termo indicadores balanceados se dá ao fato da escolha dos indicadores de uma organização não se restringirem unicamente no foco econômico-financeiro. As organizações também se utilizam de indicadores focados em ativos intangíveis, como, por exemplo, desempenho de mercado junto a clientes, desempenho dos processos internos e pessoas, inovação e tecnologia. Isto porque o somatório desses fatores alavancará o desempenho desejado pelas organizações, consequentemente, criando valor futuro. É uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores de Harvard em 1992, Robert Kaplan e David Norton. Os requisitos para a definição desses indicadores tratam dos processos de um modelo da administração de serviços e busca da maximização dos resultados baseados em 4 perspectivas, que refletem a visão estratégica empresarial, que são elas: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. O Balancei Scorecard reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendência e ocorrências, e ainda entre as perspectivas internas e externas de desempenho. Portanto, a partir de uma visão balanceada e integrada de uma organização, o BSC permite descrever a estratégia de uma forma muito clara, sendo que todos se interligam entre si, formando uma relação de causa e efeito. Quais os principais objetivos do BSC? É o alinhamento do planejamento estratégico com as ações operacionais da empresa. Esse objetivo é alcançado pelas seguintes ações: esclarecer e traduzir a visão e a estratégia,
É frequente as organizações possuírem uma visão e estratégias que não são devidamente esclarecidas e discutidas. O Balanced Scorecard ajuda a esclarecer as ações a empreender. Este método também contribui para a criação de consensos entre os gestores da visão e a estratégia da organização. Comunicar e interligar objetivos e indicadores estratégicos. O comprometimento dos colaboradores com a organização só existe quando as metas que visam obter se encontram alinhadas com os objetivos e expectativas dos gestores. Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas. Os gestores devem identificar metas desafiantes para os seus clientes, definir processos internos, planear a performance financeira e o crescimento. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Permite monitorar continuamente a organização, girando à volta de 4 visões. A perspectiva financeira. Como é que aparecemos aos nossos acionistas? Para entendermos um pouco mais sobre perspectiva financeira, a consultora Michele nos dará algumas dicas. A perspectiva financeira ela deve ser feita de acordo com a estratégia de cada empresa, através de indicadores que mostram a evolução e o desempenho da organização, como custo do produto, lucro de venda, crescimento de vendas. Maior rentabilidade para o capital investido, isso permite que a empresa utilize mudanças essenciais na forma de gerenciar. Perspectiva de clientes. Como é que os clientes nos veem? Daniela, diretora de uma empresa, nos explicará um pouco melhor sobre a importância do cliente no Balanced Scorecard. Identificar os fatores que são importantes para o cliente é uma exigência do Balanced. Cada vez mais a empresa procura oferecer aos seus clientes melhores produtos, preços, serviços e um menor prazo de entrega, a fim de sanar suas necessidades e conquistando o cliente. Perspectivas de processos internos. Em que temos que ser excelentes? Boa noite, estamos aqui hoje com a nossa gerente comercial Simone e ela nos explicará um pouco melhor quais os processos internos de sua empresa que podem agregar valor. Dentro da empresa, os processos que devem agregar valor devem buscar sempre a satisfação do cliente e também um retorno financeiro que esses processos trarão. No caso, hoje temos 3 processos internos, que é o de serviço de pós-venda, que é sobre a satisfação do cliente, verificar como que o cliente analisou o seu produto, se ele gostou ou não. Também o operacional de como vai ser feito e quando vai ser feito, e também de inovação, que nada mais é do que buscar novas tecnologias, buscar novo jeito de fazer e também de que forma fazer para agradar o cliente. Muito obrigada, Simone. Perspectiva de aprendizagem e crescimento. Como podemos melhorar e criar valor? Dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento, como podemos melhorar e agregar valor? A gestora de RH, Ana Paula, nos dará algumas orientações. Podemos agregar valor oferecendo uma infraestrutura que possibilite a organização dos objetivos ambiciosos dentro das perspectivas de uma empresa. A habilidade de uma organização de inovar, melhorar e aprender está relacionado diretamente com o valor de sua empresa, apresentando os objetivos voltados aos seus funcionários e aos seus gestores. Responder aos desafios colocados por essas 4 questões permite ajustar continuamente a estratégia e mudá-la quando necessário. A resposta permanente a essas 4 questões permite realizar uma mensuração simultaneamente financeira e não financeira, inerente ao sistema de informação alargado a todos os níveis da organização. Equilibra indicadores externos para acionistas e indicadores internos de processos. Inovação, aprendizagem e crescimento. Equilibra os resultados dos esforços passados e os indicadores dos desempenhos futuros. Equilibra indicadores quantificáveis e indicadores subjetivos de desempenho. Balanced Scorecard foi escolhido pela renomada revista Harvard Business Review como uma das práticas de gestão mais importantes e revolucionárias dos últimos 75 anos.